Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 4 de abril de 2019. Karina, uma semana bastante atípica porque tivemos uma sessão solene para a entrega de documento em apoio ao Supremo Tribunal Federal pela sociedade civil na sessão da quarta-feira e por isso não tivemos a sessão de julgamento. Alguns processos migraram para a sessão da quinta-feira e tivemos o início de julgamento de um processo que é bastante interessante, na verdade, o debate que se trava em relação à questão do uso de aeronaves para se colocar inseticida no combate ao mosquito Aedes aegypti. Exatamente, Cadu. Na quarta-feira, a sessão jurisdicional ordinária, que sempre acontece, acabou sendo cancelada pelo ministro Dias Toffoli para receber o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Conselho Federal da OAB da entrega desse manifesto em favor a favor do Supremo Tribunal Federal diante das manifestações dos quais tem sido atacado o Supremo Tribunal Federal. E na quinta-feira, um julgamento que foi iniciado, mas interrompido em razão da polêmica. Você até brincou, não é, Cadu? Esse mosquito dá polêmica até Exatamente. No plenário do Supremo Tribunal Federal. Dá muito trabalho esse mosquito. Dá muito trabalho. O plenário da Corte já se dividiu e o ministro-presidente, no momento da sessão, Luiz Fux, interino naquela sessão, preferiu suspender o julgamento para aguardar o voto dos ministros Celso de Mello e ministro Dias Toffoli. Isso porque, para se declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo ou para se dar interpretação conforme ao dispositivo questionado, que é uma das correntes que se formou a partir do voto do ministro Edson Fachin, é preciso que 6 votos favoráveis àquela tese ou àquele entendimento sejam proferidos. Por enquanto, nós temos 4 votos pela improcedência da ação e, portanto, pela manutenção da legislação incólume, de como de fato ela foi publicada, não verificando os ministros que adotaram essa posição qualquer inconstitucionalidade e violação com o texto constitucional. E uma outra posição que se formou foi da interpretação conforme, ou seja, esclarecer de que modo essa legislação deve ser lida e aplicada e interpretada para os fins que se propôs o Poder Legislativo ao criar essa norma jurídica. 4 votos de cada lado, como eu disse, precisam de 6 para que a interpretação conforme prevaleça. A ministra Carmen Lúcia, relatora, por enquanto está sozinha na posição de procedência total da ação para declarar que o uso de aeronaves para dispersão dessas substâncias químicas no ar, no afã, no objetivo de impedir a proliferação desse mosquito Aedes aegypti, que pode causar diversas doenças, é inconstitucional porque, de acordo com a própria ministra, segundo pareceres e estudos feitos tanto pelo Poder Executivo como também entidades não estatais, haveria uma comprovação da ineficácia da medida e a legislação condiciona o uso de aeronaves a uma comprovação da eficácia da medida. Pelos estudos que a ministra recebeu, ela entendia que não havia, de acordo com os estudos, e também que a ministra entendeu que há um comprovado malefício à saúde humana e, por isso, ela acaba julgando totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Então, 9 votos proferidos no plenário do Supremo Tribunal Federal, suspenso o julgamento para aguardar os votos do ministro Celso de Mello e Dias Toffoli, justificadamente ausentes daquela sessão. Detalhadamente, nós vamos ver a reportagem a respeito desse julgamento. Primeiro, vamos para a sessão plenária da quarta-feira. Em sessão solene, o Supremo recebeu um manifesto da sociedade civil em apoio à Corte, como já explicou, inclusive, a Karina. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse na ocasião que só o diálogo constrói a sociedade. O manifesto foi assinado por cerca de 200 representantes de sindicatos, conferências religiosas, bancos, empresários e advogados. À frente do apoio, a OAB disse que não se pode calar os ministros do STF. São inadmissíveis os discursos que pregam o ódio, a violência e a desarmonia na sociedade e contra o Supremo Tribunal Federal. Reafirmar a importância do Supremo Tribunal Federal é defender a Constituição. Convidamos a sociedade brasileira a defender o Supremo Tribunal Federal como instituição permanente, estável e indispensável para a construção de um país cada vez mais justo,
solidário e responsável pelo presente e pelo futuro das futuras gerações. Integrantes de igrejas ressaltaram que a sociedade brasileira precisa de um judiciário livre, independente e de olhos abertos às demandas do povo. Ninguém está acima da lei e nem à margem dela, sem a amplo direito de defesa. Deus nos livre de qualquer forma de um Estado totalitarista. Se nós começarmos a agredir as nossas instituições, se nós começarmos a agredir os nossos poderes, nós, como sociedade, corremos um risco enorme de nos desequilibrarmos e voltarmos ao passado ou, no futuro, não termos futuro. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, lembrou os gargalos atuais do país, como os altos índices de desempregos e a estagnação da economia. Se o Brasil precisa crescer, retomar o crescimento, gerar empregos, riquezas, ter, vamos dizer, autoestima na população, o papel do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro é insubstituível. Em nome dos trabalhadores, falou o presidente da Força Sindical. O radicalismo antidemocrático, truculento e autoritário contra o STF busca tão somente desviar o foco dos reais problemas que nos afligem e que devem ser decididamente enfrentados. A retomada do desenvolvimento econômico e social, combate ao desemprego. O advogado-geral da União destacou a importância de promover a harmonia. O Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da justiça. Daí a importância do Supremo Tribunal Federal. Ele é o que, em última análise, vai dizer não só o direito, mas a justiça dentro do Estado democrático de direito. A Procuradora-Geral da República disse que toda semana os ministros do STF entregam à sociedade justiça. O compromisso do Supremo Tribunal Federal tem sido com a defesa de liberdades e da democracia. Sem liberdade, o indivíduo não encontra justiça. Sem democracia, não exerce liberdades. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, agradeceu o apoio e afirmou que o Supremo é essencial para a democracia do país. Precisamos ser firmes na defesa do Supremo Tribunal Federal. Ao fazermos isso, estamos defendendo a própria democracia. É preciso que o diálogo construtivo e transformador assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio, que não devem entrar em nossa sociedade. Agora, mais do que nunca, sociedade civil e poderes da República precisam seguir, e sou testemunha do esforço que vem desempenhando o presidente Rodrigo Maia, presidente da OAB Felipe Santa Cruz, nesse trabalho e nesse esforço de reconhecer a pluralidade e reconhecer que é o diálogo que constrói uma grande nação. Mais do que nunca, a sociedade civil e poderes da República precisam seguir o caminho desse diálogo transformador, rumo ao desenvolvimento do país, ao equilíbrio fiscal e à redução das desigualdades sociais. Para realizar essa tarefa, é fundamental o diálogo entre os poderes da República. Desde Montesquieu, em 1748, e dos escritos dos federalistas americanos de 1787, sabe-se que a chave para a garantia das liberdades dos indivíduos e para o progresso de uma nação está no equilíbrio e na harmonia entre os poderes. Destaco aqui o Poder Legislativo, representado nesta sessão solene pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que aqui também, como presidente da Câmara e parlamentar, representa o povo brasileiro. O Poder Legislativo, o Congresso Nacional, é o espaço onde, por excelência, se realiza o princípio democrático. Foi este poder que editou a Constituição de 1988. Foi esse poder que editou as normas estruturantes da nossa nação.
O poder legislativo é aquele onde a vontade popular se converte em palavra de ordem a ser cumprida por todas as instituições nacionais. Onde a vontade da sociedade civil organizada, que subscreve o manifesto entregue hoje, se faz ouvida, oxigenando e renovando a arena democrática para que as leis se adequem às demandas sociais. E aqui foi falado dos pobres, que são aqueles que, ao fim e ao cabo, mais sofrem se nós não conseguirmos obter o progresso da nação. E aí lembro de meu professor Eros Grau, que sempre recorda: a lei é a defesa do pobre. Garantir segurança jurídica, presidente Paulo Scaff, é garantir o direito dos pobres. É ali que está reproduzida, no texto da norma, exatamente o que a sociedade organizada, em seu Congresso Nacional, através dos seus representantes eleitos, melhor fizeram pela sociedade. Por conta da sessão solene, como já dissemos, não houve a sessão jurisdicional, julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão da quarta-feira. Um dos julgamentos previstos para aquela sessão migrou para a sessão da quinta-feira. Foi o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade do uso de aviões agrícolas para combater o mosquito Aedes aegypti. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão plenária da quinta-feira, um dos temas da pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal foi a constitucionalidade do uso de aviões agrícolas para combater o mosquito Aedes aegypti. Vamos saber um pouco mais sobre o tema. Desde 2016, uma lei federal permite o uso de aeronaves para a dispersão de produtos químicos no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A lei prevê que a medida só pode ser feita com a aprovação de órgãos sanitários. Mas mesmo com essa análise, para a Procuradoria-Geral da República, a pulverização de pesticidas por meio de aviões oferece risco à saúde das pessoas a longo prazo e agride o meio ambiente. Por isso, ajuizou uma ação aqui no STF que questiona a legalidade da lei. O pedido da PGR é para que o Supremo suspenda os efeitos da norma em decisão liminar e, no mérito, determine a inconstitucionalidade. A decisão desta quinta-feira também pode abrir precedente para outra ação que aguarda julgamento da Corte. Em junho, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola entrou com um pedido de liminar para suspender a aplicação de lei do município de Boa Esperança, em Minas Gerais, que proibiu a dispersão de defensivos agrícolas por aviões. Pois é, Karina, um dos argumentos apresentados, e foi uma questão colocada pela ministra relatora Carmen Lúcia, é que o uso dessa ferramenta no combate ao mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, ele não constaria da medida provisória. Essa legislação de 2006, ela é fruto de uma medida provisória que, durante o processo de conversão em lei no Parlamento, no Congresso Nacional, sofreu uma emenda parlamentar para justamente fazer constar esse dispositivo questionado pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a ministra Carmen Lúcia, que votou pela total procedência da ação, entendendo que essa dispersão pela utilização de aeronaves é absolutamente inconstitucional, por afetar tanto a saúde humana como também trazer prejuízos ao meio ambiente, segundo a ministra, foi objeto de discussão no Congresso Nacional e os estudos, como eu disse no início do programa, feitos tanto pelo Poder Executivo como por entidades não estatais, trouxeram informações de que não haveria a eficácia dessa medida com o objetivo pretendido nessa contenção da proliferação do mosquito e que traria, sim, malefícios à saúde humana. Então, considerando esses argumentos, a ministra acaba julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade em razão desse dispositivo incluído durante o processo de conversão da medida provisória em legislação, da forma como foi colocada pelo Procurador-Geral da República. Pois é, e esse julgamento começou exatamente na sessão da quinta-feira.
quarta-feira sobre o uso das aeronaves com produtos químicos no combate ao mosquito da dengue. E os ministros, eles decidiram que o julgamento continuará para aguardar os votos do presidente do Supremo e do decano da Corte. Na ação, a Procuradoria-Geral da República classificou como alto risco para o meio ambiente e para a saúde das pessoas o uso de aeronaves com produtos químicos no combate ao Aedes aegypti, transmissor de doenças como Zika, dengue e chikungunya. Além de ser duvidosa a efetividade da dispersão aérea de substâncias para reduzir a reprodução do mosquito, vetor das doenças, são relevantes os impactos negativos provocados pela adoção da medida. Não se trata de um cheque em branco. Não se trata de uma autorização dada sem qualquer critério. A lei foi, pelo contrário, o legislador foi muito criterioso, estabelecendo, primeiro, que se trata de uma situação de iminente perigo à saúde. Segundo, exigiu a aprovação das autoridades sanitárias. Primeira a votar, a ministra Carmen Lúcia disse que estudos do próprio poder público indicam malefícios na pulverização aérea. Acentua-se que o mosquito Aedes aegypti tem o que poderiam ser denominados hábitos domiciliares, recomendando-se a utilização de atomizadores portáteis dotados de maior eficácia para atingimento de criadouros. A pulverização aérea causa elevada mortalidade de insetos não alvos, os quais atuam como polinizadores e controladores naturais de praga. E naquele documento, aquela nota técnica, portanto, do próprio Ministério do Meio Ambiente, de 2016, que foi oferecido exatamente quando se exarou a medida provisória e depois a conversão da lei. Naquele documento se tem, do ponto de vista ambiental, consideramos extremamente preocupante a possibilidade de adoção da pulverização aérea de produtos químicos em ambientes urbanos, conforme prevê a referida lei, principalmente porque parte do produto aplicado está sujeito à deriva, que é o deslocamento do produto aplicado para fora do alvo desejado e é diretamente influenciado pelas condições climáticas locais, sendo uma das principais causas de contaminação do meio ambiente e da intoxicação de populações. São fatores que influenciam a deriva: vento, temperatura do ar, unidade relativa do ar, distância do alvo, principalmente quando se faz uso de gotas finas, velocidade de aplicação e tamanho das gotas. Também se tem naquele documento a pulverização aérea, neste caso, que refere-se a agrotóxicos, mas aqui é específico para o produto, que é o Malathion, basicamente, é responsável pelo relato de sintomas característicos de intoxicações agudas e crônicas por comunidades locais, incluindo principalmente náusea, cefaleia, dificuldades respiratórias e alergias cutâneas. Entre os casos mais graves de intoxicações causadas por pulverização aérea no Brasil, está do município de Rio Verde, em Goiás, onde uma escola municipal foi diretamente atingida, causando a intoxicação aguda de 92 pessoas, a maioria crianças e adolescentes. Sem qualquer afronta à importância de políticas públicas de combate emergencial ao mosquito transmissor do vírus de dengue, chikungunya e zika, até mesmo porque a medida provisória foi exarada exatamente pela urgência e relevância do tema devidamente comprovado, com todas as medidas que inicialmente o Poder Executivo considerou necessários para fazer face àquela situação, a previsão que foi incluída na conversão da medida provisória na Lei 13.301, autorizando a incorporação de mecanismos de controle vetorial pela dispersão por aeronaves com aprovação das autoridades sanitárias e da comprovação científica da eficácia da medida, na minha compreensão, afronta, sim, os princípios constitucionais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, afronta aos princípios da prevenção e da precaução, razão pela qual, senhor presidente, eu estou votando no sentido de julgar procedente o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade, é como voto, pedindo desculpas pelo alongado do voto. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes disse que não há inconstitucionalidade na Lei Federal de 2016, que tratou do tema. Pode utilizar esse método, mas tem que ser aprovado caso a caso, deve ser aprovado pelas autoridades sanitárias e desde que comprovada
a eficácia. Se de plano não há comprovação, não há autorização para esse determinado inseticida, nem será realizado. Mas isso, ao meu ver, não leva à inconstitucionalidade de um mecanismo, um instrumento de combate a eventuais pragas de insetos que gerem um grave risco à saúde pública. Esse mecanismo só será utilizado se ficar comprovado a sua eficácia e as autoridades sanitárias, fazendo a ponderação de valores, autorizarem sob pena de serem responsabilizadas. Agora, ab início, o próprio Supremo Tribunal Federal afastar de forma absoluta um instrumento importante de combate à proliferação de inúmeras doenças, me parece que não estaria aqui em consonância com a própria proteção constitucional. Isso chegou a ser discutido em algo semelhante chegou a ser discutido em 96, aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, em agravo regimental de recurso extraordinário 158479, de relatoria do saudoso ministro Maurício Corrêa, em relação aos agrotóxicos, onde se pretendia a vedação de dispersão de agrotóxicos. Olha, o Supremo entendeu, naquele momento, como aqui eu me posiciono, que deve ser analisado a partir dos requisitos que a legislação permite, requisitos rigorosos, deve ser analisado se vai haver prejuízo ao meio ambiente, se há comprovação científica, as autoridades que entendem do assunto devem analisar, autorizar, sob suas responsabilidades, e não simplesmente se vedar. O Brasil seria, a partir de agora, um dos poucos países que teria vedado de forma absoluta um método, um instrumento que a legislação colocou sob controle não só da eficácia, mas das autoridades também sanitárias. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso entenderam que não há incondicionalidade na norma, mas que o uso de aviões para combater o Aedes aegypti precisa de autorização prévia obrigatória das autoridades sanitárias e ambientais. Creio que o Poder Judiciário pode, ao iluminar o alcance desse comando normativo, emitir uma interpretação conforme, sem avançar sobre o texto, sem reduzi-lo nem ampliá-lo, para, à luz dos comandos constitucionais, delimitar tais condições como condições prévias e inafastáveis à utilização do método, sem, contudo, escoimá-lo ou retirá-lo peremptoriamente da ordem jurídica. Eu acho, na minha leitura, que faltou uma autoridade competente para se manifestar nessa matéria. Meio ambiente, né? Que é o meio ambiente. Eu sou o último a votar, mas eu quero apenas comunicar que eu vou aguardar a presença do ministro Celso de Mello e do ministro Toffoli para nós obtermos o quórum necessário num sentido ou no outro. Eu, então, vou acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de julgar improcedente. Karina, nós temos um plenário dividido da seguinte maneira: a procedência da ação, ou seja, considerando que a inconstitucionalidade, sim, no dispositivo questionado, é uma posição que está isolada. As outras, elas vão num sentido diferente da ministra Carmen Lúcia, mas há pontos parciais entre esses votos. Inclusive, temos o voto do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Rosa Weber também, que é num sentido diferente. Até houve uma brincadeira do ministro Roberto Barroso em determinado momento, quando ele disse, olha, o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, criou uma segunda via. Outro ministro voltou em uma terceira. O ministro falou assim, olha, eu acho que eu tenho uma quarta via. Então, há detalhes diferentes em cada um dos votos. Com relação à improcedência da ação direta de inconstitucionalidade e a manutenção, a validade da norma questionada pela Procuradoria, 4 votos são sólidos. Ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pelo ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar Mendes e ministro Luiz Fux. Então, sobre esses pontos, não há qualquer questionamento. Mas, com relação à procedência parcial da ação, a ministra Rosa Weber acabou também acompanhando os ministros Edson Fachin e ministro Luiz Roberto Barroso, com algumas nuances
pequenas de diferença de fundamentação, mas entendendo também que haveria a necessidade da aprovação prévia das duas autoridades, tanto da autoridade sanitária como da autoridade ambiental. O ministro Ricardo Lewandowski, por seu turno, julgava parcialmente procedente, mas não para dar a interpretação conforme que os outros três haviam dado. Para o ministro Ricardo Lewandowski, haveria necessidade, para tornar a norma constitucional e afastar a alegação da inconstitucionalidade, de se retirar a expressão por meio de dispersão por aeronaves para confirmar a validade da norma. Então, ele entendeu que a dispersão dessas substâncias químicas pode se dar por outras formas, menos por meio de aeronaves. Então, aí se forma uma outra posição em relação à procedência parcial. O resultado desse julgamento para se dar a procedência parcial ou para se declarar inconstitucional uma norma são necessários, de acordo com a legislação e a própria Constituição, 6 votos. Como nós temos 4 votos pela procedência parcial, com fundamentações diferentes, 4 votos pela improcedência, o ministro Luiz Fux, presidente no momento da sessão, suspendeu o julgamento para que fossem colhidos os votos do ministro Celso de Mello e Dias Toffoli ausentes, para que se chegue a um quórum, ou pela improcedência ou pela procedência parcial da demanda, como você disse, considerando que a ministra Carmen, até o presente momento, está sozinha na procedência total dessa ação direta de inconstitucionalidade. Vamos aguardar o retorno desse julgamento no plenário do Supremo. Vamos aguardar. E a partir desta semana nós tivemos uma novidade na transmissão das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Agora, elas têm mais um recurso de acessibilidade, a audiodescrição. Os profissionais que vão prestar o serviço vão acompanhar daqui os julgamentos e fazer a audiodescrição em tempo real. A narrativa dá uma melhor compreensão das sessões para as com deficiência visual. Análise do recurso 494601. Fala agora Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje as sessões já contam com a tradução em Libras e o closed caption. Agora, a audiodescrição reforça o compromisso do Supremo em fazer cumprir a Lei Brasileira de Inclusão, em vigor desde 2015 e que prevê todos esses recursos. Karina, com os novos recursos, encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com o Plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.